Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, agora e para sempre. Amém. Eu vim trazer aqui umas palavras de capítulos e versículos da Bíblia. Primeiro fica no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46, que diz: Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E, se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Lembre tem uma palavra também que diz: aquele que te afrontar numa face, vira também a outra. Porque a gente paga o mal com o bem. Fazer o bem a quem não nos faz, porque Jesus, o nosso mestre, ele veio pelos perdidos e pecadores. Ele não veio chamar justo, e sim pecadores. É como Mateus 18, 6. Mateus 6 diz: E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogada na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo suas mãos ou 2 pés se lançar no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os seus 2 se lançaram no fogo eterno. Como diz a concupiscência do olho: se o teu olho te causa escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Melhor entrar no reino do céu cego do que todo o teu corpo lançado no fogo do inferno. Então, gente, o teu olho vê, o teu coração procede, tua boca fala do que o teu coração está cheio. Se é ódio, se é raiva, é o que tu vai falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Em Apocalipse, a gente fala da fronte, o selo do inimigo, né? Que é na mão, a testa, fronte. Mas aqui nessa palavra que diz: se o teu pé te leva, arranca e joga para longe de ti. Porque está dizendo: se te faz cair, ser pedra de tropeço, tu vai ser lançado, todo teu corpo lançado no fogo do inferno. Então, aqui diz claramente: porque se a gente se deixar a mente ter cauterizada, que a marca da besta, gente, é tu não conhecer a palavra e tu cair em doutrinas de homens, teologia de homens. E por isso que eu te digo: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus, a testemunha viva que desceu do céu, o Filho do Altíssimo Deus. Amém? Então, se tua mão te leva a cair, arranca e corta. Porque está dizendo: melhor entrar sem os braços e os pés do que todo o teu corpo lançado no fogo do inferno. Então a marca da besta, gente, é tu ter a mente, se deixar ter a mente cauterizada, não ter o conhecimento da palavra. E ser como a onda do mar que sopra de um lado para o outro, vai para onde quer, sem rumo, sem direção. Mas quando você tem a direção, da qual é Cristo, a cabeça da igreja, que somos nós, você não é confundido. Jesus diz: aquele que crê em mim jamais será confundido. Então aqui em Apocalipse, que é 13:16, deixa eu ler aqui para vocês. Nossa, que rápido. Não é aqui. 13:16. A todos os pobres, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Então, gente, se tua mão te leva a cair, corta. Corta como? Conhecereis a verdade vos libertará. Tu saber o que tu
tem ou não o que fazer, ter conhecimento da verdade. Atesta a tua mente, da qual é a cabeça da igreja. Então, se tu não tem o conhecimento da palavra e você se deixar fazer o que tu tá fazendo, mas tu não sente ali amor, aquele amor que nos leva ao arrependimento, que nos constrange, que nos dá direcionamento, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você ouvir, fazer, saber que Ele está nisso. Como? Conhecendo a palavra. Deus, Ele exorta, gente, Ele edifica, Ele consola. Ninguém entra e sai vazio da presença dEle. Que não usemos da palavra dEle, a não ser para fazer o que Ele faz, exortar, edificar e consolar. Amém? Capítulo 5, 29 de Mateus também diz a mesma coisa, sobre se teu olho... Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito, né, diz que na mão direita e na testa, ó. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e joga fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro a ir para o inferno. Então, gente, a marca da besta é você fazer a vontade do inimigo e não ter o conhecimento da palavra, e você conhecer a palavra e não fazer o que o nosso mestre nos diz. Então, se você se torna o quê? Uma pedra de tropeço aos teus irmãos. Vou dar aqui para Mateus 18. Mateus 18, 6, como diz, se tropeço, e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogada na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Amém? Mais à frente aqui, gente, a ovelha desgarrada. Ai de quem fizer cair um desses que crê em mim. E aqui mais à frente confirmam. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E, se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Porque diz, a salvação de Deus é para todos os povos. Então, outro perdido, por que não chama perdidos, né? É o que eu quero fazer, né? Porque eu sei de onde eu vim, o que eu fazia, né? E como falar de uma coisa da qual eu não tenho tido experiência, né? Como falar de algo que eu não vivi? Como falar de algo que eu não passei? Como falar de algo que eu não superei? Superei como? Na fé em Deus e em Cristo Jesus, pois ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus, e ninguém vem a Jesus se o Pai, Deus, não te levar, não o conduzir. E assim foi feito, porque eu creio tanto em Deus como no meu Mestre, que é Cristo Jesus. Amém. Diz Coríntios 5, mobilizações uns contra os outros. O simples fato de mobilizações uns contra os outros. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 7. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês.
porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem ficar com prejuízo, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. E isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, olha só. Ele exorta, ele edifica, consola. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pai, amém? Mais adiante, gente, no versículo 12 do capítulo 6 de 1 Coríntios, fugir da imoralidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Viram aqui na palavra, ele edifica, ele exorta, ele mostra a verdade. Ele diz aqui quem herdará um reino dos céus. Jesus diz: a casa do meu pai há muitas moradas, eis que vou vos preparar lugar. Pois, gente, o inferno, creio eu, está preparado para o diabo e seus seguidores. Amém? Então, é como Jesus disse, aquele que queria o tentar com a moeda. Aí Jesus pergunta qual a imagem que estava na moeda. Aí falaram: de César. O que Jesus quer da gente daiamos a Deus o que é de Deus, e o que é do mundo, gente, desde que os seus cuidam, entendeu? É como aquele que para seguir Jesus falou: deixai primeiro que eu sepulte o meu pai que morreu. Aí o Jesus diz: deixai que os seus mortos sepultem os seus mortos, porém vem tu e me segue. Quando Jesus nos chama, iremos. Fazemos a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aquele que não ouve, aquele que não faz, sejamos a semelhança para passar com que ele venha e faça. Porque como alguém vai vindo, qual se ele não te conheceu antes e vendo agora como tu está? Como a palavra diz aqui, ó. Mas alguns de vós foram lá, eram assim, procediam assim, como imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino dos céus. A casa de meu pai há muitas moradas, mas o reino dos céus é para essas pessoas das quais se apartam da imoralidade, idolatria, adultério, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino do céu. Então, gente, o evangelho da graça é que todos creem em Jesus, para que todos se salvem. Amém? Assim como também diz, a vontade do Pai não é só que a gente crê em Jesus e seja salvo, mas também, além de crer em Jesus, que a gente tenha todo o conhecimento da verdade, dos qual nos levará ao reino do Pai Celestial. Amém? Porque este reino, gente, é preparado para aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Ser verdadeiro no mais íntimo que você puder, no mais íntimo que a gente puder. Porque Deus, gente, Ele é verdade, é inacessível ao mal. Entendeu? Porém, Deus permite certas coisas acontecerem na minha e na tua vida. Porque como falar de Deus se a gente não tiver uma experiência com Ele, do que Ele condena, do que Ele abomina, do que Ele diz para mim, tu não.
eu vou voltar aqui no 5 de Mateus 46. Não, vou botar em Lucas. Lucas 6, 22. Mateus capítulo 6, versículo 32. Se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Tipo assim, gente, a gente quando for fazer uma coisa, a gente tem que fazer ali com o coração, sem esperar a volta, semear em Deus, a ponto de em Deus as nossas obras sejam manifestas. E ao tempo dele a gente colhe os frutos semeados em Deus. Amém? Se emprestam àqueles que esperam receber, que recompensa terão? Tipo assim, dar e esperar. Não, a gente tem que fazer e esperar em Deus. Amém? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém? Olha só o que o Senhor nos fala aqui. Se a gente faz o bem a quem nos faz o bem, que recompensa teremos, né? Ao Jesus, quando ele diz aos discípulos: não escolhi vós os 12, porém um de vós é o diabo. Olha só o exemplo de Jesus, o diabo, Judas, né? Que foi o que traiu. O Senhor, já o sabendo, nos chamou para você ver que a vontade do Pai não é que nenhum só se perca. Olha o exemplo de Jesus aí, chamando Judas a o seguir. Então o que eu quero, gente, que a gente entenda é, por mais que alguém tente. Eu vi aqui numa reportagem agora há pouco que a Andressa Urach, né, da qual eu já li o testemunho dela, grande testemunho, ela disse que não, a vocação dela não tem chamada para ser pastora. Eu não li mais adiante saber se ela se desviou, mas o que eu vi ela dizendo foi que Jesus não era preconceituoso. Sim, ele vem com a verdade, porém a verdade nos liberta. Ah, mas como você está falando isso? A palavra diz: abençoais que vos amaldiçoam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Não desistir, a gente não tem que desistir não, porque Deus nos dá a força, a capacidade. Mas diz também: ai de quem faz um só destes pequeninos cair, né? E o Pai que deixa 99 vai buscar essa, e tem mais prazer por essa do que pelas 99. Porque quem muito perdoa, gente, muito ama. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é reconhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhe figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro. O bom tesouro é a palavra que Deus nos dá, a mim e a ti. Então desse bom tesouro a gente tira o que edifica, exorta e consola, o que salva, o que liberta, o que dá vida, que faz resplandecer a luz do nosso Pai em Cristo Jesus em cada um de nós. Então, como diz, a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Olha só a palavra da qual Deus semeia aqui, no meio do teu coração. A pessoa má tira o mal do tesouro, que é a palavra. Então, da palavra é você tirar a palavra para você denigrir, acabar assim, não é denigrir, é fazer com que o irmão pereça, sem exortar, sem edificar, usar da palavra ali, deixar meio termo, entendeu? A pessoa boa tira o bom tesouro do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração.
Então, se o teu coração está cheio de amor da palavra de Deus, tu vai ganhar almas, tu vai salvar, tu não vai matar. Agora, se tu usa do tesouro mal, você usa o mal, do mal tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se tu procede mal, então todo o teu corpo será mal, porque se a luz que há em ti for trevas, quão grandes trevas serão. Amém? É tanta coisa, eu queria dizer, falar mais, mas é como sentir que é o Senhor que está falando. Amém. O Senhor veio, né, gente, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém. Louvável não é quem assim se louva, mas sim quem Deus louva. Então levanta, despertai você que dorme, e Cristo o iluminará. Amém. Por que eu estou em silêncio, né? Agradecendo. Até em silêncio a gente glorifica o nome do Santo do Senhor. Amém. Queria dizer tanta coisa, mas é dizer algo ouvindo do Senhor. Eu não quero falar o que eu acho, o que eu quero, mas sim o que o Senhor Jesus quer de mim e de você e de mim. Então tenho que me esvaziar de mim, deixar Ele falar, entendeu? Eu tenho que ouvir Ele. A boca fala do que o coração está cheio. Se do bom tesouro você tira o que é bom, você ganha, você salva, você liberta. Jesus não veio, gente, chamar os santos, mas sim os pecadores. Para cada um, Deus usa de uma linguagem. Por quê? Porque é com a linguagem da que Ele fala que a gente precisa ouvir para que a gente seja livre do cativeiro. Entendeu? Então, ó, se a tua mão direita, onde o diabo, né, faz o quê? Mão direita, gente, é você, não é um chip. Eu acredito que é você ir colocar a sua mão na qual Deus, a palavra, Deus nos ensina pela palavra. Não. E você vai, pega. A mente é você ter o conhecimento da palavra e você fazer o que Ele não quer. Então você está com a marca da besta, porque você está fazendo a vontade que não procede do Pai, em Cristo Jesus, que é a testemunha viva que desceu do céu, que falou para mim e a ti, nos ensinou a você e a mim como procedermos, como agirmos, como usar da palavra para dar vida, como salvar. Porque a vontade de Deus, gente, não é que nenhuma alma só se perca. Então, se você tem prazer em usar a palavra para fazer um perecer, a palavra diz: ai de quem fazer que só um desses pequeninos se perca. Melhor seria amarrar uma... Mateus, deixa eu ver aqui, tá? Mateus 13:16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os seus ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Gente, a palavra está há muito tempo, né? Mas quando você tem o conhecimento da palavra, é como se o que eu acabei de ler agora fosse agora que estivesse acontecendo, porque começou em mim, assim creio. Ver o que os profetas, muitos queriam ver e não viram, porque bem-aventurado aquele que crê e não viu, né? Você não viu Jesus, mas você crê na palavra dele, porque a palavra dele é viva, como ele vive, o nosso Pai Celestial também. Amém. Contra Mateus. Olha, de novo, os tropeços, eu já foi bem no início que eu li, ó.
porque a vontade do Pai não é que nenhum só se perca. A casa de meu Pai há muitas moradas. Eis que vou e vos preparar lugar. Amém? Então, para cada um, eu creio que Deus vai dar ali uma chance, como a palavra diz também, das trevas exteriores, aquele que tem um coração endurecido, do qual não se deixa levar por Deus, porque deixou a mente ter cauterizada a marca da besta na mente, sendo que a cabeça da igreja é Cristo. Se a gente não aprende a ouvir Cristo, que é a cabeça da igreja, glória a Deus, dá entendimento, a palavra de sabedoria a fazer com que seja tropeço na vida de alguém. Olha só, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para eles que uma grande pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Aí fala, se a tua mão direita, aonde diz, né? Na mão direita, se te leva a cair, arranca, porque pode ser lançado no fogo do inferno. Se os teus olhos está aonde? Aqui, ó, a fronte, onde diz que é a marca, a testa, não necessariamente a testa, mas se tu deixa teu olho te levar e cair, a palavra está dizendo, todo o teu corpo será lançado no fogo do inferno. Como diz, se a luz que há em ti for trevas, quão grandes trevas serão. Então, gente, que a gente seja luz, a luz da vida, a luz restaura, purifica, limpa. Como lá em Coríntios 6, eu acabei de falar. Alguns de vós eram assim, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Olha aí a palavra de libertação, a mim, a ti, a tu e a mim. Gente, a gente conhecer a palavra, a gente consegue, a palavra diz, sede perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Amém? Então só precisamos crer, só precisamos obedecer. Como? Conhecendo a palavra. Eu quero dizer aqui, gente, se alguém querer falar comigo, perguntar alguma coisa, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Só me chamar, querer uma palavra, eu queria que eu vá até assim, a sua casa. Eu estou pedindo para você me preparar. E ele vai mandar um irmão ou uma irmã da qual para mim estar indo junto, porque não é bom que um irmão ande sozinho, amém? Então, eis que estou me preparando, o Senhor me prepara para me direcionar a ti, assim como direcionar vocês aqui. Porque, gente, o tesouro, a palavra, ninguém vem a mim se meu Pai não as trouxer, e ninguém vem a mim, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem a mim, Jesus, se meu Pai não as trouxer. Então, a palavra eu quero te dizer para você ler, até tá aqui, ouvindo a palavra, porque o Senhor te conduziu, o Senhor permitiu que tu ouvisse o que é dele e o que ele quer te dar. Amém? Amém. Amém, amém. Então eu quero deixar aqui o amém de Cristo Jesus. Seja lá qual for a tua dor, seja lá qual for o teu problema, eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Eu quero te dizer aqui que não há nada do qual você peça sobre essa palavra, sujeitar-os à mão exaltada de Deus, amém? Não há nada que você peça com humildade a gente se humilhar perante ao Deus que é santo. Nós o que? Somos andávamos errantes, fazendo contra a vontade de Deus, a verdade. Mas foste santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus Santo, amém. Então a palavra, gente, está aqui, a palavra para nos dar vida, a palavra para nos conceder a libertação, porque o Senhor levou cativo o cativeiro. Este que levou cativo o cativeiro está com a chave, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. É Cristo Jesus, o meu Senhor e teu também, amém, glória a Deus. Então eu vou voltar aqui logo em breve, creio eu, e quantas vezes o Senhor me conduzir, para toda manhã eu vim aqui trazer uma palavra, amém? Porque bom é servir a Deus
Quão formosos é os pés daquele que anuncia o Evangelho, né? Que levam as boas novas do reino, a palavra de Deus e do seu Cristo, nosso Senhor e Mestre. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos concedendo sabedoria, entendimento e discernimento. Senhor, dai-nos um coração puro e concede-nos um espírito reto. De tua face não nos rejeites, não nos priveis de teu Santo Espírito. Amém. Conhecemos nessa palavra o teu nome, Senhor. Eis que agora, quando nós o invocarmos, venha a nós, Senhor. Na aflição esteja conosco. Livra-nos, Senhor, de todo mal e resplandece a luz do Evangelho, do Espírito Santo da verdade em nossos corações. Amém. Porque quem crê em Ti jamais será confundido, Jesus. Para honra e glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Quem crê em Ti não é confundido. Por isso eu glorifico o nome santo do nosso Pai, Deus Pai. Amém. Mas confirmando para ficar melhor ainda. Creia em Deus e em mim também, diz o Senhor Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Tomemos posse, gente, dessa palavra. Sabei de mim que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não há ninguém que seja bom a não ser Deus, como diz Cristo Jesus. Só há um que é bom, que é Deus. Jesus quer nos levar a Deus, ao reino de Deus. Então creiamos em Deus, em Cristo Jesus também. Não há aflição da qual Ele não estará conosco, porque no Salmo 91 diz: porque conheceu o meu nome, quando me invocar eu atenderei, na tribulação eu estarei com Ele. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, eu estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Tome posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. E que sejamos membros uns aos outros, pois Deus ele repartiu os dons para a gente ser membros uns aos outros. Se eu sou à vontade, eu quero que tu venha ser meu braço. Se eu sou o braço, eu quero que você venha ser as pernas, entendeu? Mas a gente precisa uns aos outros. A gente precisa, gente. Deus concede a cada um, segundo a sua vontade, a palavra dele. Então venhamos a sermos membros uns aos outros, amém? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o que ele deu a mim, o que ele deu a ti, eu preciso, assim como tu também precisa de mim. Porque a gente tem que ser membros uns aos outros, amém? Eu creio que seremos. Tenho certeza. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai para o dono da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Então oremos, e isso eu estou fazendo. E creio que o Senhor está concedendo e mandando, fazendo com que isso já aconteça desde agora. Amém. Amém, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia. Amém.